Quando eu estava com uns 18, 19 anos, a minha mãe fez questão que eu fosse participar de um encontro de jovens da Igreja Católica. Não era o EJC não, mas era algo parecido, se eu não me engano era Focolares, uma coisa assim. E por quê? Porque ela se tinha notícia de que acontecia coisas especiais, encontros com Deus e coisas bacanas assim de encontro espiritual mesmo, né, nesses encontros. E ela na esperança ali, né, de que eu me curasse de ser sapatão, né? A ideia era essa. Ela fez questão, bora minha filha, na esperança de que, pô, se tu for lá, o negócio se resolve e tá tudo certo, né? E, poxa, eu digo, eu vou, né? Enfim, aí fui junto com uma prima minha participar. E era, acho que uns 3 dias, assim, né? Sexta, sábado e domingo e tal, o movimento. E foi bacana e tudo mais. E olha a resenha, pessoal. E não é que esse negócio de encontro espiritual aconteceu comigo, mas veja só como foi a roupagem, né? A gente estava lá numa capela no fim de tarde, a gente entrava descalço e tudo mais. E fazia invocação do Espírito Santo, né, na hora lá. E, poxa, eu sempre estava participando e me participei ali com a maior sinceridade e verdade possível. Entrei na onda ali e tal, né? E quando eu estava lá, de repente, eu senti uma emoção muito forte, assim, tomando conta de mim. E eu comecei a chorar, né? E a minha prima olhou assim pra mim com a cara de assustada, tipo, você chorando? Não, né? Tem alguma coisa aí. E naquele momento eu digo, porra, esse negócio aí tá rolando comigo. Tô chorando, não sei porquê, mas é uma emoção muito forte. E enfim, Deus tá aqui comigo e eu vou fazer o meu pedido aqui e tal. Que de uma necessidade muito forte em mim e tal, vou aproveitar esse momento, porque alguma coisa de diferente tá rolando. E aí, pessoal, nesse momento eu fiz um pedido lá, né? Nesse momento de emoção e fiz. E eu disse assim, olha Deus, que se eu vivo em pecado por conta da minha homoafetividade e tudo, que o Senhor me tire, porque, poxa, eu não quero viver nessa. Sabendo disso, que se for algo errado e tudo mais, eu não quero isso, né? E eu sofria muito isso dentro de casa com meus pais, ninguém aceitava e só ouvia acusação, enfim, era horrível. Mas eu disse assim também, eu digo, olha, se não for, que o senhor me dê uma resposta aí de forma clara e evidente para que eu possa viver sem peso na consciência, para que eu possa viver livre, sabe? Sabendo que nada disso está errado, enfim. Aí, pessoal, passou e acabou lá esse momento e tudo mais. E com 30 minutos depois, o pessoal disse: olha, vai ter uma sessão aqui de quem vai se confessar. Vão ter vários padres. Quem quiser ir e tal. E eu digo: rapaz, eu vou lá. Nem que seja para confrontar o padre, mas eu vou lá. Aí fui, isso com 30 minutos depois. Aí quando eu tô lá, entrei lá para falar com o padre e tal, aleatoriamente, né? E o padre me recebeu, disse, ô minha filha aí e tal, e eu com vergonha ali, né, de falar as coisas e tal. Aí ele disse assim, e aí, e os namoradinhos? Eu digo, então, padre, é porque eu tenho uma namoradinha, né? Aí ele disse assim, sim, mas e aí? Eu digo, então, eu quero saber por que é pecado. E aí ele disse assim, mas quem disse a você, minha filha, que é pecado? Eu digo, porra, padre, passei a vida inteira ouvindo, inclusive hoje de manhã o padre aqui tava metendo pau. Então como é que você vai dizer que não é? Aí ele riu, né? Porque sabia que aquilo acontecia. Aí ele disse assim, olha, é, quem vem se confessar, a gente fala a verdade, que não há pecado. Mas ainda é muito difícil a gente falar isso abertamente para toda a sociedade. Aí eu olhei assim, eu disse, porra, padre, mas quer dizer que eu levo a tromba todinha porque vocês falam uma coisa no meio da igreja e que minha mãe acredita e eu recebo a tromba e nada disso é real? E aí ele ficou ali sem graça e disse, meu não, né? Confirmando que era isso mesmo. E ele disse assim, olha, bota na sua cabeça, você só vai estar pecando se você for uma pessoa promíscua e infiel. Mas por amar alguém, vá livre, descanse e fique em paz, porque onde tem amor, tem Deus. E eu saí dali, minha gente, flutuando assim, né? Porque eu não esperava ouvir um negócio daquele, né? Mas também eu tinha entendido também que 30 minutos antes eu tinha feito um pedido, né, de ou libertação ou de esclarecimento quanto àquela situação, né? E por que eu estou falando isso a vocês aqui? Porque por muito tempo eu achei de, eu tive um encontro com Deus e tudo mais. E é o que a maioria das pessoas que está nesse encontro vai falar, né? Porque é uma emoção muito forte. Enfim, você sabe que é algo sobrenatural ali que aconteceu. E... Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque diante dessa hipocrisia descarada
que foi me revelado nesse dia, eu entendi que aquela instituição ela não estava preocupada com a verdade. Ela estava preocupada com o que a sociedade ia achar, né? Com como a sociedade ia lidar com aquilo. Então, assim, aquilo ali me deixou, né, de certa forma, feliz, mas triste, né? Feliz porque agora eu sabia da verdade, mas triste por saber que uma instituição que fala em nome de Deus não estava com esse compromisso, né, de expor a verdade a todo mundo. E aí isso aí foi o pontapé para eu procurar estudar e me esclarecer, expandir minha consciência com outros tipos de conhecimento. Aí fui estudar o Espiritismo, fui estudar, enfim, várias outras escolas, né? E aí o que eu percebi depois, pessoal? Que aquele encontro que eu tive, não necessariamente tinha que ter sido um encontro com Deus. Poderia ter sido um encontro com a espiritualidade. Aí mais à frente, poderia ter sido um encontro com seres de linhagem extraterrestres que estavam ali me auxiliando. Aí se eu for mais à frente, eu posso também entender que pode ter sido seres de um universo paralelo que também podiam estar ali me auxiliando naquele momento. E por que eu estou falando isso? Porque as nossas experiências elas são pautadas pelo nível de conhecimento que a gente tem no momento. Então, se para você a sua realidade só cabe a existência de Deus e daquilo ali, as suas experiências, a sua compreensão, ela vai ser dentro daquele panorama. Quando você conhece mais, quando você se expande e entende outras, o que existe por trás também, o seu nível de conhecimento se expande e a sua perspectiva passa a ser outras, não só aquela daquela caixinha da qual você entendia. Então, assim, a Lilian quer dizer que não foi Deus, foi... Cara, eu não me importo com... Sinceramente, falando pra você, se foi Deus, se foi Espírito, se foi Jesus, não importa. O que importa foi o conteúdo que foi rolado ali pra mim. Mas eu tô falando aqui pra você porque às vezes a gente fica muito resistente de estudar outras coisas, de se expandir, porque acha que teve uma experiência e ela se resume ao encontro com Deus e pronto, e tá fechado. E não é bem assim, entende? Entenda que a tua compreensão é com base no conhecimento que você tem. Se o seu conhecimento só vai até ali, você só vai ver até ali. Se você compreender um pouco mais, ver que tem coisas além, o seu conhecimento vai se expandir, certo? Aí você pode falar assim, ah, Lilian, mas aí eu vou estar traindo a minha fé, ou vou estar... Sabe, eu já ouvi muito esse tipo de coisa. E eu vou dizer a você o seguinte, olha, o verdadeiro Deus, ele não está afim que você seja uma pessoa obediente. Como assim, né? Se a gente ouviu tanto isso. Pregar muito a questão da obediência, né? A obediência ao que está escrito no livro sagrado, obediência às palavras de Deus. E eu fico, cara, as pessoas sequer entendem, sequer compreendem. E aí, olha o risco de você se tornar uma pessoa que não reflete, que não questiona, mas obedece. E para você, poxa, tá massa, eu tô aqui obedecendo a Deus. Mesmo que seja aquele Deus que diz, ó, se tu não fizer, tu não vai pro céu. Se tu não fizer isso aí, tu é pecado, eu vou te punir. Minha gente, já passou da hora. Vamos acordar. O verdadeiro Deus não trabalha com medo. Não trabalha com chantagem. Não trabalha com essa questão de toma lá da cá. Se um dia algum ser apareceu com essa versão, desconfie. Pense direitinho. Se nem uma pessoa muito bacana teria uma índole dessa, avale Deus. Então eu estou deixando aqui essa mensagem para que você saia dessa caixinha e entenda que o verdadeiro Deus não está preocupado com obediência. O verdadeiro Deus está preocupado com consciência. E qual a diferença? Veja bem, alguém pode dizer assim, olha, eu não vou ali furtar um objeto porque é pecado. Deus disse que não é legal. Eu vou sofrer, eu não vou para o céu, beleza? Mas veja, ele não faz isso porque ele teme algo, né? Uma punição nem que seja divina. É diferente de alguém falar assim, olha, não, eu não furto porque eu não gostaria que fizesse comigo. Eu não furto porque eu não acho um padrão bacana de se fazer de uma pessoa decente. Você acha que os dois não fazem a mesma coisa, mas no seu ponto de vista, os dois têm o mesmo nível de consciência? Você acha
que o motivo que leva cada um a não praticar a mesma coisa tem relevância ou não tem relevância? Um segue por cabresto, o outro segue por consciência. Aí eu pergunto a você, será mesmo que Deus te quer ver deixando de fazer algo só porque tu teme? Ou porque, independente de qualquer coisa, você não faria aquilo com a mensagem dele ou sem a mensagem dele? Eu quero que você reflita aqui junto comigo. Você acha que o verdadeiro Deus está preocupado com o nível da obediência ou nível de consciência? Me diga aí. E antes que você pergunte, quem é você que está falando essas coisas? Quem é que é você aí que está achando que conhece Deus? Eu digo, olha, eu sou alguém que carrego a verdade, a ética e a presença. Se isso falar alguma coisa para você, então tá falado. Pega esse selo e ativa a sua presença.